Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste através das redes sociais, público aqui presente. O que me traz na tarde de hoje, presidente, ontem de manhã recebi uma ligação de uma das representantes da comunidade do Estevão, que estavam uma comissão lá na SMTT fazendo protesto sobre a péssima condição de atendimento do transporte público que roda lá para aquela comunidade. E quando eu cheguei lá no SMTT, o vereador Tó já estava, e nós fizemos essa conversa com o superintendente e o procurador jurídico presente, mais alguns diretores, e a comunidade foi bem enfática, né? Que vem sofrendo, pagando tarifa diferenciada, uma comunidade do Estevão, que daqui de Alagoinhas para lá são 2 quilômetros, a distância do Miguel Velho é muito maior, e paga a tarifa a nível urbano, e lá no Estevão não aceitam gratuidade, não aceitam o passe. Os moradores que moram no Estevão, que tem o vale transporte que as empresas dão, não é aceito. Eles estão tirando R$ 4,50 para ir, R$ 4,50 para voltar, acima da média do valor da tarifa. Mas isso tudo ontem foi debatido, discutido, é uma comunidade aguerrida, é uma comunidade que, quando se mobiliza para buscar defender seus interesses, eles só param quando conseguem. E ontem mesmo os agentes fizeram uma vistoria no carro que roda para lá, o ônibus, e apreenderam porque estava todo irregular. Mas dentro dessa conjuntura do que foi debatido, discutido lá, surgiu uma discussão e uma denúncia. E aí eu também não vou ser aqui leviano para fazer o julgamento enquanto nós não fizermos uma apuração. Mas gostaria de convidar os colegas vereadores para nós formarmos uma comissão, porque o que está acontecendo dentro do SMTT são denúncias graves de perseguição. Quando a gente vê um fato isolado, Luma, 1 ou 2 casos, você fica até meio... Mas quando isso ultrapassa, extrapola mais de 10 funcionários, fazendo queixa de assédio moral, de diretores, de procurador, de superintendente. Eu presenciei ontem uma discussão, não foi legal. Eu acho que poderia não ter ido para aquele campo, mas estava todo mundo de ânimo exaltado. Depois, meio-dia, depois que nós saímos de lá, houve discussão, bate-boca, tem vídeos gravados, e se abre sindicância e ajuste gratuitamente. Todo mundo é sindicância, é livro de ocorrência. Então, a gente precisa puxar as folhas dos efetivos para ver aqueles que são apadrinhados e aqueles que estão sendo perseguidos, para a gente ver a disparidade do que estão recebendo de gratificação, de produtividade, porque está se tratando do funcionalismo público, que é um dos patrimônios do município, que é quem faz mover a máquina pública. A gente vê um SMTT que serve mais de cabide de emprego do que de funcionalidade. É um SMTT que as faixas de pedestre pinta com a tinta péssima em um dia, no outro já deu uma chuva, o sol já acabou. As sinaleiras nenhuma adaptadas para pessoas com deficiência visual, nem deficiência de cadeirante para poder acionar quando passar, porque o deficiente visual aciona e ela é auditiva, a sinaleira, não tem Alagoinhas. Aí a gente vê tantas arrecadações, recebe recursos de multa do governo do Estado, de PVA, dos impostos que são recolhidos, outorga da Zona Azul, e a gente não vê serviço voltar para a população. Fizeram aí umas faixas elevadas na porta do colégio, as escolas que fizeram sem nenhum tipo de critério. Aqui em frente ao Dínamo tem uma rampa, que os carros, para passar, passam arrastando o para-choque naquele piso elevado. Ali em frente ao destaque, pior ainda, fizeram uma montanha que um cadeirante, uma pessoa idosa, para passar por cima da calçada, parece que está passando em cima de uma rampa. Então a gente vê uma cidade desordenada, um trânsito complicado, a gente não vê uma ação mais efetiva do SMTT. Então, é o que eu vejo ali, aquele SMTT loteado para cabide de emprego, e a finalidade real do SMTT a gente não vê sendo exercida, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Cheio de contratos, não tem dinheiro, mas os contratos são todos pagos. É contrato para manutenção de sinaleira. Um dia desse eu peguei um contrato de manutenção de sinaleira, o contrato, eles não têm nem o cuidado de pegar a nota e fazer algumas observações. 25 lâmpadas vermelhas no mês, 25 lâmpadas... Não tem nem essa quantidade de semáforo na cidade.
Para concluir, vereador. Aí paga manutenção para a sinaleira só vive quebrando. E qual é a função do SMTT na nossa cidade? A não ser servir de cabide de emprego, de bons salários. E os agentes sendo perseguidos. E a gente não pode corroborar nem fechar os olhos para isso, não. Eu conclamo aqui os colegas e nós formarmos uma comissão, convidar o SIMPA, né, o sindicato que defende os direitos, e a gente fazer lá uma auditoria nesses processos como é que eu falei aqui? O processo de sindicância. Por que tanta advertência? É assédio moral às mulheres, aos funcionários, é superintendente, é procurador batendo boca. Não pode acabar dessa forma. Está parecendo a casa da mãe Joana, aquele SMTT. E eu não estou aqui para falar, para agradar A, B, C, porque, graças a Deus, tenho minha cabeça livre. Fiz minha eleição sem precisar de dinheiro de ninguém. O que eu gastei foi meu. Para concluir, vereador. Então, estou aqui para agradar, nem A, nem B, nem C. Eu sou pelo certo. E presenciei uma cena onde eu não achei legal. A gente vai estar se reunindo, eu já convidei com o Tó, convidar os colegas vereadores que queiram fazer parte disso, para a gente ir para cima. Porque ali não é o órgão de A, de B, de C, não, é do município. Muito obrigado, presidente. Eu quero falar sobre o que Luciano trouxe em relação ao SMTT, dizer que nós temos aqui um ofício enviado àquela superintendência no início de agosto, cobrando justamente do superintendente que ele fizesse cumprir o que ele prometeu na reunião em abril, na sede lá da Casa da Cidadania, em reunião da UARA, com a presença, inclusive, do vereador Juraci, que é da base. Ele se comprometeu em resolver a questão do transporte da zona rural em abril. Até hoje, nada foi feito. O tombador, quem é da região sabe disso, sem transporte. Lá na Arandiba, a mesma coisa. Essa situação insustentável do Estevão é a mesma coisa no Catuzinho, é a mesma coisa no Buri, em especial em relação ao validador. Estamos falando de trabalhadores, senhores e senhoras, que vêm para o comércio, que recebem o vale e não podem usar, porque os carros que estão disponíveis na linha são carros que não possuem o validador de cartão. Então, são trabalhadores, na maioria das vezes, de salário mínimo, que tem que pagar do seu próprio bolso, desse dinheiro que já é curto, um outro transporte, porque não pode usar aquilo que é direito. Isso é um absurdo, e eu nem acredito ao superintendente a responsabilidade. Mas a responsabilidade, na minha opinião, é do prefeito Joaquim Neto. Precisa tomar as rédeas, viu, Godem? As rédeas do que acontece na superintendência. É um absurdo. Todos os dias nós estamos falando aqui das mesmas coisas. Aqui o superintendente convidado veio, nós questionamos a questão da publicidade. É obrigação, transparência, é lei. O site continua desatualizado. Lá não tem os valores do que arrecada, do que gasta, das multas. Nada, da Zona Azul. Cobramos aqui a explicação da renúncia de receita da Zona Azul, do antigo superintendente, que isso está aprovado em ofício feito, porque renúncia de receita sem justificativa é crime de responsabilidade. Até hoje, só silêncio. Também falamos aqui, o superintendente disse que já estava providenciando uma nova sede, do sucateamento daquele espaço físico. Uma vergonha, uma cidade como Alagoinhas ter que ir até aquele local, e os trabalhadores também que ali estão, usar aquele espaço, é uma vergonha. Como é que nós vamos aqui dizer que nós temos uma cidade desenvolvida com tanta dificuldade básica que a gente vivencia na administração pública? E, por fim, quero falar sobre essa questão do transporte, além de quê? Além da zona rural, que ele se comprometeu em resolver, a questão também do transporte urbano, que continuam os mesmos problemas. E sobre o que Luciano coloca das denúncias diversas e dos relatos ontem, inclusive presenciados por populares da região do Estevão, que lá estavam, desse tipo de discurso e de debate, de discussões que as pessoas tendem a chamar de discussões mais calorosas. Não existe. Você está em um órgão público
discutindo com um funcionário e com funcionárias, um homem ir para cima de uma mulher e achar que isso é normal. Então, não se trata aqui de discutir quem ou não tem razão. Naquele momento, acontece um crime contra a mulher, Raimunda. Isso é violência. Para concluir, vereador. nós não vamos corroborar nunca. Então, as discordâncias internas existem. As pessoas tratam internamente, Baqueiro, como você, inclusive, foi superintendente ali, aquilo que é da ordem administrativa, que trate, que organize o setor pessoal, a gestão do pessoal, cabe ali à superintendência, mas esse tipo de ato dentro de um órgão público extrapola completamente tudo que poderia ser aceitável, o que mostra o desmando e todo tipo de desorganização que permeia hoje a administração pública, e aí o prefeito precisa resolver, porque tantas denúncias tem, o que se encaminhou. Diante dessa situação, gravada, inclusive circulada em vídeos aí agora em grupo do WhatsApp, qual é a atitude do prefeito? E vou voltar a dizer, eu não estou dizendo daquilo que é responsabilidade do gestor tratar. A gestão de pessoal dos órgãos faz o gestor. O que passa daquilo que é limite legal da atuação dele, se cobra. Mas eu estou dizendo que nós não podemos aceitar nenhum tipo de ataque, de ameaça, ainda que seja gestual. Alguém precisar barrar outro para não chegar até agredir alguém. Está errado isso, nós não vamos concordar nunca. E se o prefeito não se manifesta, é porque corrobora com isso. E não pode, porque quando faz isso com uma mulher servidora pública que está no espaço que é responsabilidade dele, não é verdadeiro o discurso que faz, de que protege e que defende uma sociedade que, de fato, rechace a violência contra as mulheres. Então, muito obrigado, presidente. Massa do asfalto. Massa do asfalto aí, viu? Senhora presidente, senhores vereadores, saudar a imprensa aqui, em nome de Patrícia, toda a equipe da Boa FM, saudar os integrantes da plateia, aqui essa tarde, saudar as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais da casa, dizer da nossa satisfação em poder acompanhar, vocês acompanharam os trabalhos dessa casa. Eu queria trazer um assunto aqui, que inclusive foi comentário dessa casa, que é o assunto do transporte público. Sempre, Luma, essa casa ela é palco de debate no transporte, e isso não é da agora, não. Na verdade, isso é desde antes de eu, inclusive, estar vereador. Eu já tive a oportunidade de fazer aqui mais de 4 audiências públicas tratando de transporte nessa casa, para a gente buscar soluções, inclusive fizemos audiências aqui importantes, até antes de haver a licitação que o município realizou, nós debatemos, nós fizemos sugestões, o município fez as audiências itinerantes nos bairros, enfim. Transporte público é uma matéria muito complexa. Primeiro, quando você vai avaliar hoje o transporte no país, eu vou sair do nosso círculo de Alagoinhas, a gente vê que hoje o transporte ele está em decadência em todo o Brasil. Mas por que essa dificuldade toda de transporte público? Primeiro, pelo surgimento, de outros modais de transportes, principalmente de transporte de passageiros individuais, como mototáxi e afins, como Uber, como outros transportes de aplicativo. Isso fez com que o transporte coletivo, que antes era o principal meio de transporte das cidades, o transporte coletivo, Codoro, passasse a ser segundo plano. E a partir do momento que você não tem um transporte coletivo, sendo o principal meio de locomoção, mesmo a gente sabendo da obrigatoriedade do pagamento do Vale Transporte das empresas, mesmo a gente sabendo que muitas empresas não compram mais o Vale Transporte, o cartão de transporte, prefere dar em espécie ao trabalhador, para que muitas vezes até incentive o seu próprio trabalhador a comprar uma motocicleta,
a comprar uma bicicleta, porque sabe das dificuldades do transporte público em todo o país. E essa decadência do transporte, não é, ela culmina não só em Alagoinhas, mas em todo o país, com uma contrapartida do poder público, Jorge, que é um investimento público em um transporte que é público. A gente precisa entender, Djalma, que o transporte coletivo de passageiros é um serviço público. É um serviço mantido pelo ente público, seja ele município, seja ele Estado, seja ele União. E se ele é um serviço público, e se o transporte público coletivo de passageiros, ele vem enfrentando dificuldades para se manter pela baixa procura de passageiros para que esse serviço se mantenha, pela alta gratuidade garantida por lei federal aos 65 anos acima e por lei municipal aos 60, pelos deficientes físicos também garantido por lei federal, isso faz necessário, que os municípios, ele urgentemente crie estratégias para trazer esses passageiros ao transporte, estratégias para cofinanciar o transporte público, e por isso eu venho trazendo aqui essa casa desde o ano passado, inclusive tem indicações minhas, tem requerimento de audiência, para que a gente possa discutir esse cofinanciamento no município de Alagoinhas e que a gente possa ter um subsídio público ao sistema que é público. Muitas vezes a gente vê pessoas perguntando, mas vai entrar com dinheiro público em empresa privada? Mas a empresa que está ali, ela presta um serviço público. A empresa que está ali, ela está fazendo com que o serviço que o município concedeu por uma licitação, por uma concessão pública, e se os passageiros, se a quantidade... Para concluir, viu, presidente? Queria mais 2 minutos só, por favor. Mais 2 minutos, vereador. Se a quantidade de passageiros, ela não é suficiente para que o sistema de transporte, com a gratuidade e com toda a dificuldade dos outros modais de transporte, a citar mototáxi, a citar Uber, a citar outros aplicativos, o município, e aí eu vou para Alagoinhas, precisa entrar com subsídio para que o sistema de transporte público não vá à falência. Então, essa casa, como sempre saiu na discussão e na defesa, passadas as eleições, eu irei marcar a audiência que já está aprovado o requerimento, para que a gente possa discutir o sistema de transporte público, a sua existência e a sua permanência na cidade de Alagoinhas. Porque o que nós temos do histórico, inclusive eu venho estudando, eu venho pegando relatórios, o que nós temos do histórico hoje do transporte público coletivo de Alagoinhas é que dentro de alguns meses iremos deixar de ter. Não se sustenta, não consegue sustentar com a quantidade de passageiros que hoje vem rodando o sistema de transporte público de Alagoinhas. A empresa que está lá é privada. A empresa só vai rodar se o que ela arrecadar der para pagar os custos e ela tiver o lucro. Então, para que esse serviço público ele continue a funcionar, Djalma, vai se precisar uma força-tarefa do município para que esse sistema de transporte público funcione com apoio do município, com subsídio do município, inclusive, a LOA que chegou a essa casa hoje, eu já venho discutindo com a secretária da Fazenda e com o secretário de Transporte, ela precisa vir com a previsão de apoio e subsídio ao transporte público de Alagoinhas, porque senão estaremos aqui daqui a alguns meses tratando da falência do transporte. Para concluir, vereador. Obrigado, presidente. Estaremos aqui tratando de como os trabalhadores que recebem o Vale Transporte, que as empresas pagam e compram os cartões de Vale Transporte, irão se deslocar de suas casas até as suas empresas, como os estudantes irão sair de suas residências até as escolas. Então, é por isso que essa casa, mais uma vez,
precisa assumir o nosso papel, Arão, de protagonista e fazer essa discussão aqui nessa casa para que lá na frente a gente não esteja aqui com essa galeria lotada de trabalhadores e estudantes, porque Alagoinhas poderá deixar de ter o transporte público coletivo rodando. Já estamos aí com o cenário da zona rural, já descrito pelos demais colegas, que a empresa não tem condições de rodar porque não tem capital suficiente, passageiro suficiente para poder cobrir e manter as despesas da empresa para rodar e fazer o transporte público na zona rural. Ou o município entra com o subsídio necessário, ou então, o que hoje está sendo uma realidade triste da zona rural... Para concluir, vereador. Presidente. E dizer, senhor presidente, que eu vou iniciar falando a respeito do transporte público aqui de Alagoinhas. Quando o nobre colega, o nosso líder, Baqueiro, né, quando ele fala também sobre o subsídio, né, eu acho que Alagoinhas, não só Alagoinhas, mas o Brasil inteiro, imagine as capitais, não está tendo condição de manter o transporte público sem o poder público, ou seja, estadual, municipal, ajudar a contribuir. Então, eu fui favorável quando teve aqui a reforma tributária, né? Hoje o município arrecada bem, então está na hora, já passou da hora. Aí eu digo que eu sou da base do prefeito, mas a gente, toda vez que nós temos reunião com o prefeito, inclusive a base do governo, tem cobrado isso ao governo, né, que o transporte público de Alagoinhas precisa sair da UTI. Então, precisa que o governo municipal, nosso prefeito Joaquim, ele, para ontem, né, tem que achar uma maneira de tirar um recurso, né, para dar esse subsídio à empresa que está aí. Se for fazer uma nova licitação, vai precisar também que seja 1, 2, 3 empresas, vai necessitar. O que não pode é hoje pessoas, né, que já têm acima de 60 anos, tem pessoas com 60 anos que não está tendo mais, não está empregado, que as empresas hoje, inclusive, só quer colocar pessoas abaixo de 45 anos, né, pessoas de 50 anos hoje parece que não servem mais para nada. Então, eu acho que não é dessa forma, entendeu? Então, é preciso ter um olhar diferente, que essas pessoas, às vezes, estão desempregadas, precisa, né, correr atrás do seu emprego e não tem condição de estar pagando Uber, mototáxi, né, porque sai mais caro também, é um transporte mais rápido, mas é mais caro. Imagine para quem está desempregado. Então, é preciso que o prefeito, né, aí eu sou base, mas eu tenho que falar falo na tribuna e falo a ele, em qualquer lugar que eu encontro, seja na reunião, em qualquer lugar justo, que precisa agir o mais rápido possível para tirar, né, o sistema do transporte público, né, que está acabado em Alagoinhas. Isso não é culpa também do empresário, não, porque empresário nenhum hoje vai colocar aqui 80, 90 ônibus, não vai comprar ônibus de 400, 500 mil reais para colocar e o ônibus subindo com 5, 6 pessoas, o diesel no valor que está. Então, é preciso que o município, na pessoa do prefeito Joaquim, tome as devidas providências para que isso não continue acontecendo no nosso município. Então, é preciso a gente ver. Já pensou? Eu mesmo já ouvi do próprio empresário que do jeito que está aí, ele vai parar. Ele vai parar. Aí, como é que fica nossos alunos que não têm uma bis, o pai não tem um transporte, que ele não pode pagar o mototáxi, porque no transporte público ele paga meia passagem, né, para ir para votar. Então, como é que vai ficar essa situação no nosso município? Então, é preciso se preocupar, né, com essa parte do transporte público de Alagoinhas. E eu acho que nós, os 17 vereadores, vereador Baqueiro, Vossa Excelência, junto com o presidente, a líder da oposição, nós juntarmos todos os 17 vereadores e imprensar o prefeito.
Está na hora da gente imprensar a base do governo em situação. Imprensar, porque da forma que está aí, não pode ficar. Não pode ficar. Então, eu gostaria também, se o empresário, aí eu vou na defesa do empresário, né? Porque se tivesse dando lucro, avanço que entrou aí não tinha saído. Imagine se eu tenho hoje 30 ônibus rodando, eu estou tendo um lucro final de 100, 200 mil por mês, eu vou tirar minha frota? Não vou tirar, eu vou querer agregar mais. Mas hoje todos nós sabemos. Expediente da presidente. O grande expediente. Eu estou inscrito também no grande. Então vai manter o grande expediente nesse caso, né? Então entra agora, 7 minutos e meio. Então não tem condição do empresário continuar rodando dessa forma. Então preciso que o poder público tome essas providências. E que o vereador Luciano Almeida já trouxe o assunto aqui também, a vereadora Jusce, junto com o vereador Alume e Jaldice, também já discutiram, principalmente o transporte da zona rural, que tem tido dificuldade, né, muita dificuldade, na SMTT, isso foi titular ontem. Eu ouvi no programa de rádio, o Messi estava lá fazendo a cobertura, cumprimentar a Patrícia França aqui também, e ouvindo no programa, eu fui lá para verificar o que estava acontecendo, né? E tinha uma manifestação do pessoal lá da região do Estevo, porque tinha um acordo entre empresários, comunidade e SMTT de cumprimento de horários e que não estavam sendo cumprida, né? E houve lá essa discussão. E também a crítica da comunidade em relação, denúncia, na verdade, né, à qualidade do transporte, que tem estourado o pneu e trazido insegurança para aquela comunidade. O superintendente atendeu os manifestantes, né, de forma pacífica, o vereador Luciano Almeida também estava lá, conversamos com todo mundo, e ele se comprometeu em resolver o problema dos horários ontem, no mesmo dia. Mas também tem outro problema, que é o validador. Porque quem mora na zona rural, além de pagar R$ 4,50, Luciano Almeida fez uma relação muito boa de distância, porque quem mora no Estevo, muitas vezes, é um percurso menor do que quem mora no Miguel Velho. E por que quem mora no Estevo, que tem um percurso menor, deve pagar R$ 4,50? Pode pagar mais caro, mas quem mora no Macaquinho pode pagar R$ 5,00, né? E tem um transporte de péssima qualidade. E por que não se pode usar o Vale Transporte? O senhor me dá parte, vereador? Está inscrito o vereador Luciano Almeida. Por que não pode utilizar Vale Transporte, né? Então, que discriminação é essa com a zona rural? Então, isso é uma situação que a gente precisa verdadeiramente resolver. Mas com a parte, o vereador Luciano Almeida. Vou ser breve, não vou tomar seu tempo, não. Essa questão do transporte, como disse o colega Baqueiro, já vem sendo discutida há muito tempo. E é verdade, o problema do transporte público no Brasil é latente. A gente vê Salvador. Só que os outros governos sentam e tratam de forma séria. Procura agir no cerne da questão. Alagoinhas age, e o governo municipal, do improviso, do empurrar com a barriga. Quando vem uma crise, a empresa ameaça que vai embora, aí subsídio. Eu não sou contra o subsídio às empresas a partir do momento que isso retorne para a população em serviço de qualidade, em mais transporte. Foi dado um subsídio de quase R$ 400 mil. Se eu não me engano, vai sair mais outra parcela, ou já saiu, eu pedi até a Mauri para pesquisar. E aí, o que foi de melhoria? Esse dinheiro, qual foi a prestação de conta? Cobriu o quê? E aí a gente fica aqui, tem que se calar, porque a empresa ameaça de sair. E vai fazer isso, vai ficar refém. Sabe por quê? O vereador questionou que a empresa Avanço veio e não ficou. Claro, se a empresa Avanço pegou o lote ruim, o lote que não tinha o número de passageiros, a ATP tem o melhor lote, foi dividido em 2 lotes, mas isso já foi uma tragédia anunciada aqui nessa casa, que isso iria acontecer quando não incluiu a zona rural na licitação, porque pretendiam atender os apadrinhados, os amigos do governo, tratar a zona rural como se não pertencesse a Alagoinhas. Tinha que ter entrado na licitação em um lote só, ou mesclar os lotes para dar condições da empresa, ao menos, fazer esse contraponto. Aí sim eu sou de acordo a dar subsídio, porque a gente sabe que tem a gratuidade, a gente sabe que tem aí a concorrência de mototáxi, de Uber, do táxi, mas o que é que acrescentou, o que é que melhorou no serviço? Quase R$ 400 mil que foi dado à empresa. O que é que retornou para o cidadão? Nada. Aí vai ficar reboque aqui de empresa, porque a empresa ameaça que vai deixar o circo armado, aí libera o recurso para a empresa, porque a empresa tem que ficar
Se tivesse tratado com a seriedade, eu vou terminar, Arthur, que nós queríamos, quando essa casa convidou o prefeito Joaquim Neto para discutir a questão do transporte, que aí passava pela gratuidade, pela questão do funcionalismo público, que recebe hoje o recurso em espécie, em dinheiro, para mesclar esse vale transporte, para dar... A gente tentou discutir aqui iniciamos essa discussão e o prefeito armou aqui um palanque, um palco, para vir dar caducidade à cidade de Alagoinhas. E nós assistimos isso aqui. Eu não me calei, que eu fiz a fala e ele estava aqui presente. Então a gente tem que ver e tratar com seriedade mesmo, porque eu não estou vendo nenhuma preocupação com o cidadão que tem que acordar 5 horas da manhã, 6 horas, para pegar o trabalho 8 horas, e tem que sair cedo, a pé às vezes, porque o transporte dá 6 horas, 7 horas, não passou no ponto, para não estar recebendo a advertência de chefe. E a gente vê isso aí, ônibus que não roda até o horário de faculdade do pessoal lá da Vila São Pedro, Novo Horizonte, da linha verde. É isso que a gente tinha que estar atento. Então essa discussão não tem que ser, para finalizar, ele dá a resposta. Para finalizar, eu acho que a gente tinha que, eu usei da parte de Tó, eu acho que nós tínhamos que sentar de novo aqui, está chamando o superintendente, está chamando o prefeito, porque isso é uma ação de governo, e se não for enfrentado, e os órgãos reguladores, o Ministério Público, que a gente acionou e recebemos a resposta de que não iria, e que não tinha competência para discutir isso, e a gente vê em outras cidades, em outros estados, o Ministério Público sendo o centro da discussão, vereador Baqueiro. Mas, infelizmente, eu tenho que me calar. 2 minutos para o vereador Tordininha concluir. Eu incorporo o pronunciamento, a parte do vereador Luciano Almeida, né, ao meu pronunciamento. E ao tempo que eu queria solicitar ao presidente, já que o vereador Luciano Almeida declinou de falar no grande expediente, que os 15 minutos eles sejam utilizados por mim, que são 15 minutos relativos à oposição. Francisco, o vereador dispensou, porque depois de Vossa Excelência era o vereador Baqueiro, e o senhor tem 2 minutos, que foi o tempo que ele utilizou para o senhor concluir. Eu discordo, mas eu não vou discutir. Deixa para lá. Tranquilo, tudo bem. Porque o tempo do pequeno expediente, ou do grande expediente, são de 15 minutos para a oposição. Não é? Então, eu só utilizei até agora 7, 8 minutos. 8. Então, a oposição não vai usar o tempo de 15 minutos. Se a oposição não vai usar o tempo de 15 minutos, é porque foi cerceado o direito da oposição usar o tempo de 15 minutos. Mas eu não vou discutir, utilizarei, Vossa Excelência é o presidente desta casa, vou depois analisar o regimento interno e aí discutirei em outro momento, mas discordo completamente, mas quando estou com o regimento na mão, aqui agora não vou discutir com Vossa Excelência. Mas tudo tranquilo, tudo em paz, o debate fica prejudicado, mas eu vou aproveitar para dizer de que quando foi assinada a caducidade da empresa do Cidade das Águas, de Raimundo Estéreo, uma empresa que cuidava do social, uma empresa que cuidava, investiu também no Atlético, uma empresa da cidade, uma empresa que estava disposta, muitas vezes, a ter prejuízo, para servir bem a cidade. Não houve defesa de ninguém desta casa. Desculpe, houve defesa, sim, de diversos dessa casa. Mas, quando o prefeito veio para assinar a caducidade, poucos se manifestaram. Poucos se manifestaram contra. Tem vereadores que defenderam aqui o monopólio, que era necessário uma única empresa para que o sistema pudesse ser lucrativo, para que o sistema pudesse funcionar. E está comprovado que não é a única empresa. A empresa reduziu o... Conclui, vereador. A empresa reduziu o número de veículos, reduziu o número de empregados, porque o número de empregados que tinha na outra empresa não pegou nem todos. Então, desempregou as pessoas, reduziu o pagamento às pessoas, tem um número maior de trabalhadores, de pessoas no transporte coletivo, por conta da redução da pandemia, mas, mesmo assim, ainda precisa de subsídio, ainda precisa de dinheiro do governo, e ameaça sair do município e tirando linhas agora. Pirineu reduziu o número de horários. Avenida Silva reduziu o número de horários. Barreiro reduziu o número de horários. 21 de setembro, Urupiara, Mangalô, integração
tem um problema sério. Falta carro para integração e os carros estão quebrando sempre e as pessoas têm que pagar 2 passagens quando precisa ir na Praça Rui Barbosa. Então, é um absurdo. Então, defender Concluir, vereador. Defender aqui a empresa que está trazendo dificuldades sérias para a nossa população e principalmente a população mais carente, aí é defender o indefensável, e isso eu não vou fazer jamais. Muito obrigado, senhor presidente.